A Agenda Pleiadiana, capítulo 1. A Festa Cósmica. Eu sou Satia, guardiã da Biblioteca de Alcione, que é a estrela central das Pleiades. Estou aqui para ajudá-los a decodificar a inteligência central de seu planeta, para prepará-los para a festa cósmica que se inicia no solstício de inverno em 21 de dezembro de 2012. Ativarei minha memória celular pleiadiana enquanto vocês ativam seus próprios bancos de memória celular. Estou aqui para experienciar com vocês as lembranças de suas origens. Hologramas codificados em seus corpos, campos galácticos morfogenéticos facilmente visíveis para mim agora, foram escondidos de vocês porque a precipitação de luz das dimensões mais altas foi quase totalmente bloqueada por uma grande rede que se estende por toda a esfera humana. Essa precipitação de luz traz informações de todas as dimensões do universo. Nós, pleiadianos, observamos essa rede que é constituída de forças arquétipas vigorosas quando ela foi estendida ao redor do seu planeta no ponto zero, o momento exato entre 1 ano antes de Cristo e 1 depois de Cristo. Esse foi o momento em que Cristo veio para a Terra e, portanto, a descoberta do que realmente aconteceu no ponto zero lhes dará acesso à consciência multidimensional de Cristo. Agora que essa rede está apertando vocês cada vez mais e muitos decidiram penetrar seus espaços vazios e explodi-la, eu, Satia, desejo que compreendam que vocês atraiam os pleiadianos para seu planeta ao desejarem mais luz que a inteligência. Nós, pleiadianos, respondemos aos seus sinais participando de sua evolução durante os últimos 26 mil anos. Isso só foi possível porque seu Sol é a 8ª estrela de uma espiral que tem início em Alcione, nas Pleiades. Agora chegou a hora de vocês se lembrarem de sua identidade estelar. Os grandes deuses e deusas vacas têm preparado vocês para nadar nos espaços existentes entre os fios da rede. Vocês vão ser como peixes iluminados, nadando da era de peixes para a sincronização galáctica com todas as outras estrelas das Pleiades. O tempo transcorrido desde o ponto zero será transformado em uma teia de luz fotônica que abrirá o íntimo de vocês para a primorosa essência líquida da vibração pleiadiana de amor. Estou aqui para ajudá-los a relembrar sua herança pleiadiana e para abrir a biblioteca de Alcione, a fim de revelar os maciços bancos de registro da inteligência estelar de vocês. A cada 26 mil anos, quando ocorre a precessão da Terra em Aquário, seu sistema solar entra no cinturão de fótons. É nesse ponto que eu sempre retorno. Eu sou o conhecimento da biblioteca e se vocês perceberem que estão resistindo a mim, é simplesmente a rede que os está confundindo, que os está anestesiando. Vocês estão prontos para graduar-se, passando de uma história de medo para um futuro de amor. E se desejarem seus diplomas, precisarão usar a mente muito além do que estão acostumados. Nas Pleiades, a Era de Aquário na Terra é conhecida como a Era da Luz de Gaia, a época em que a terceira estrela da espiral de Alcione, Maia, e a 8ª estrela, o Sol de vocês, entram juntas no cinturão de fótons. Em suas lendas, essa é a história da volta do gêmeo. Alcione sempre permanece no cinturão de fótons por ser a progenitora de uma das inúmeras espirais estelares da Via Láctea. Van Gogh, um dos muitos pleiadianos encarnados durante esse grande ciclo, foi preso por pintar estrelas em espiral. Como pleiadiano, ele era naturalmente livre e criativo. Contudo, sentiu-se totalmente preso no espaço e no tempo lineares, e isso o aterrorizou. Agora, os cientistas da Terra estão vendo que algumas estrelas realmente formam espirais de luz no espaço vazio. Van Gogh conseguia ver a forma espiralada das estrelas, o que é uma faculdade da visão multidimensional. É hora de Van Gogh e de todos os grandes artistas que entusiasmaram vocês por lhes permitirem ver além de seu horizonte, serem libertados da prisão. Sim, um renascimento está ocorrendo mais uma vez na Terra. Se duvidarem disso, observem as crianças da Terra. Estudem os quadros de Van Gogh que contêm estrelas, pois elas irão ajudá-los a ver como seu próprio Sol realmente faz parte das Pleiades. Alcione sempre se aquece no cinturão de fótons que emana do centro galáctico. O fato de estar constantemente no cinturão ativa sua luz espiralada. Chegou a hora do encontro sagrado dos gêmeos, quando Maia e o Sol entram no cinturão, impelidos pela luz estelar que gira a partir da espiral de Alcione. Imaginem o centro galáctico como um núcleo gravitacional giratório e vejam Alcione e muitas outras estrelas existindo em belos raios galácticos de luz. Os cinturões de fótons.
Para simplificar esses conceitos, por enquanto, podemos dizer que este é o momento em que os maias retornam à Terra e catalisam a inteligência da Terra para toda a Via Láctea. Vocês já sabem que algo está para acontecer, pois tudo foi registrado no grande calendário maia, que também tem 26 mil anos de duração, exatamente como o ciclo de precessão e a órbita do sistema solar da Terra ao redor de Alcione. A pesquisadora dos maias, Linda Shelley, descobriu em 1992 que a árvore crocodilo, um antigo símbolo maia da criação encontrado no livro sagrado deles, o Popol Vuh, é o ponto de cruzamento da eclíptica com o cinturão da Via Láctea. Depois, o pesquisador dos maias, John Major Jenkins, descobriu que vai haver uma conjunção muito próxima do Sol, no solstício de inverno, com aquele ponto de cruzamento em 21 de dezembro de 2012, o final do calendário maia. Essa conjunção vem se aproximando por milhares e milhares de anos. Agora, muitos pesquisadores estão percebendo que todo o calendário se baseia em mapas estelares. Segundo Jenkins, o Sol do equinócio de outono esteve em conjunção com a árvore sagrada por volta de 4.400 anos a.C., quando a precessão da Terra na Era de Touro, a era fixa anterior. As eras de Taurus, Touro, Léo, Leão, Escórpio, Escorpião e Aquários, Homem, são as eras fixas, nas quais se estabelecem novas agendas para operar durante 6.400 anos, com os símbolos das 4 eras fixas, mostra esse tempo em relação ao cinturão de fótons, e o Sol é visto na elipse, pronto para entrar em Aquário. Eu, Satia, estou trazendo este livro por intermédio de meu veículo, que é a astróloga, porque é inacreditável que os maias antigos tenham criado um calendário que termina com a conjunção do Sol no solstício de inverno. As sincronicidades entre o ciclo de precessão, o calendário maia e a espiral de Alcione causam perplexidade. Além disso, de acordo com as nossas bibliotecas, Maia, a terceira estrela de minha espiral, entra no cinturão de fótons com o sistema solar de vocês quando a Terra entra na era de Aquário. Obviamente, essas datas realmente significam algo. Por exemplo, como, face aos 500 anos de genocídios, poderiam os guardiões de dias maias da Guatemala ainda estar seguindo os calendários diários do último grande ciclo que teve início em 3114 a.C., a menos que soubessem desse mapa estelar? Esses guardiães de dias não perderam a contagem dos dias em 5.000 anos. Por que isso é tão importante para eles? Eu posso responder, haja visto que o Sol de vocês e Maia fazem parte de meu sistema. Ao final do calendário Maia em 2012 d.C., Alcione, Maia e o sistema solar de vocês irão todos se unir no cinturão de fótons. E isso irá sincronizá-los com o centro galáctico. E é aí que tem início a festa cósmica. Todos os que estiverem no corpo, na Terra, serão convidados. Convites para a festa cósmica. Vou ser franca com vocês. Não será fácil entrar nessa festa. Como qualquer experiência social importante, é preciso que façam dela uma meta. Terão que preparar-se e precisam começar determinando todos os passos dessa meta até o final do tempo. Para tanto, será necessário um modelo. A fim de terem um modelo do que irá acontecer a partir de agora até 21 de dezembro de 2012, vocês precisarão integrar gradativamente a astrologia de órbitas e ciclos estelares. Os astrólogos e os pesquisadores dos maias continuaram a mantê-los informados sobre datas-chave. Não há necessidade de se tornarem guardiães de dias ou astrólogos. Basta que meditem durante solstícios, equinócios e luas novas e cheias. Meus queridos colegas maias, que são todos guardiães de dias, astrólogos como nós, pleiadianos, sempre disseram a meu veículo, Barbara Handclaw, que vocês, humanos, são preguiçosos. Após ensiná-los durante 10 anos, ela nos mostrou que ciclos, órbitas e padrões estelares são muito difíceis para os humanos. Contudo, sintonizar-se com esses padrões cíclicos é muito interessante e criativo e tende a ativar seu eu cósmico. A astrologia é simplesmente a lógica das estrelas e é também a ciência cósmica pleiadiana e maia para a recuperação da história das origens dos humanos. Linda Shelley comenta o Popol Vuh dizendo: os deuses escreveram todas essas ações no céu, de modo que todo humano, rei ou plebeu, pudesse lê-las e confirmar a veracidade do mito. Em A Agenda Pleiadiana, descreverei modelos cósmicos em detalhes, além de diagramá-los para vocês. Por enquanto, basta compreenderem que enquanto seu sistema solar entra no cinturão de fótons e a Terra na precessão para Aquário nesse final do grande calendário maia,
A biologia da Terra desperta e passa por um novo estágio de evolução, que é impulsionado por nossas vibrações pleiadianas de amor. Este ciclo teve início por volta de 24 mil anos antes de Cristo, quando vocês se tornaram Homo sapiens. Não foi esse um grande trabalho para impulsionar os humanos? Já viram a maravilha da arte paleolítica das cavernas? Viram como os animais eram impressionantes aos olhos dos velhos ancestrais? Agora, depois de 20 mil anos, vocês se tornaram autorreflexivos e nós estamos aqui como vocês se lembram de nós, existindo bem no fundo de sua memória celular. Estamos em seu sangue. Nossa luz faz pulsar seu coração. Vocês não precisam de marca-passos. Neste supremo amanhecer da Era de Aquário, eu, Satya, voltei para recolher a inteligência galáctica que vocês reuniram enquanto seu sistema solar viajava através da noite galáctica desde 8.800 a.C. Estou aqui para receber essas dádivas de conhecimento e transmitir informações. Se seguirem suas próprias fascinações, juntos penetraremos essa rede restritiva até que, finalmente, consigam se libertar. Pensem um momento neste último ciclo. Algum de vocês gostaria de voltar a ser um homem das cavernas? Não. E agora, vocês estão cansados de ficar presos na rede. Na última vez, vocês estavam muito cansados de roer ossos em cavernas frias e desta vez estão cansados do McDonald's e das Big Mac promoções. Vou ajudar cada um de vocês a lembrar-se de como nadar nas estrelas, enquanto também navegam em suas próprias águas planetárias. Sou capaz disso porque vivi com vocês e os ouvi com atenção durante muito tempo. A escolha será sua, uma escolha que deverá ser feita após lerem minha história. Uma coisa posso garantir-lhes desde já, não serei monótona. Nós pleiadianos temos observado que vocês gostam de histórias e assim, nestas páginas, vão encontrar Lúcifer, Enoque, Abraão, Anu, Maria Madalena, Isaías, o Doutor Lagarto e o Rei Lagarto, e até mesmo sua lua e os planetas, além de seu sol e outras estrelas. Como eu gostaria que o maior número possível de humanos lesse essa grande história, quero dirigir algumas palavras aos céticos. É perfeitamente normal pensar nesse material como sendo apenas uma história arquétipa, emergindo daquilo que vocês chamam de seu inconsciente coletivo. Mas uma vez que vocês possam ver a Terra como um pequenino ponto azul no espaço, vocês vão descobrir que precisam explorar o consciente coletivo cósmico, que é muito mais vasto que seu inconsciente. O palco está agora pronto para o espetáculo em nossa biblioteca de Alcione, onde existe um templo com um círculo de 9 colunas jônicas brancas cercando um modelo cristalino da Terra. A vitalidade de vocês é o pulsar de nosso coração. Ao entrarem no cinturão de fótons com Maia, uma aliança formou-se entre os pleiadianos e os sirianos. E esta aliança está criando todo tipo de novas possibilidades. De 1992 a 1994, meu veículo, Barbara Handclaw, trabalhou no Egito a favor dessa aliança. Em 94, o canal siriano Wendy Munro, da Austrália, trabalhou com ela na Grande Pirâmide e em muitos outros templos do Egito. Os sirianos estão colaborando com os pleiadianos para que eles ajudem vocês a encontrar formas de derrubar a rede que envolve seu planeta. O primeiro estágio ocorreu quando Wendy e Bárbara trabalharam com os espíritos dos crocodilos de Kom-Ombo, no Egito. Vocês julgam esses seres magnificentes com muita facilidade, chamando-os de lagartos maldosos. Contudo, não conseguem ver seus próprios eus escorregadios e carnívoros. Os lagartos vão ser grandes ativadores dos bloqueios existentes em sua consciência. Bloqueios esses que formaram a rede e forças reptilianas farão com que vocês examinem sua própria escuridão interior. É provavelmente por esse motivo que os maias viram o padrão estelar em que a Via Láctea cruza a eclíptica como a árvore crocodilo. Falando sobre a aliança entre sirianos e pleiadianos, nós das Pleiades somos irmãs dessas grandes inteligências masculinas de Sírios e, como é natural em relação à vibração feminina, somos nós que iniciamos a dança da sedução. Eu, Satya, fui ativada para este novo nível dentro do meu veículo quando tocou o acorde inicial entre Alcione e a estrela central de Sírios na Grande Pirâmide durante uma série de cerimônias. Assim, teve início a dança da sedução de Sírios e das Pleiades. Os sirianos são os projetistas do Templo da Luz e eu sou uma deusa pleiadiana que ativa a energia nesse templo.
Uma vez que vocês se interessam tanto pelas histórias das prostitutas sagradas da Terra, isso não irá entediá-los. Assim, se a astrologia for demais para vocês, talvez estejam entre os muitos que serão abertos por meio do sexo sagrado. Nossa biblioteca abriu sensualmente em 1992, quando recalibramos a Terra com Sirius, a estrela que está preparando vocês para esta grande abertura desde agosto de 1972. O campo eletromagnético da Terra foi tão intensificado no verão de 1972 que muitos cientistas relataram mais tarde haver temido que seu planeta explodisse ou parasse por uma inversão polar. Sirius mantém em forma o corpo de luz geométrico da Terra. Os antigos egípcios vieram de Sirius para ensinar a tecnologia do templo aos humanos, de modo que vocês aprendessem a respeito da geometria sagrada. Assim como os registros maias do tempo estão se abrindo agora, o conhecimento dos sirianos sobre espaço também está, e vou lhes contar tudo a respeito dessa abertura. Gaia está abrindo o corpo como uma mulher cheia de desejo, enquanto os sirianos e os pleiadianos fazem a coreografia de dança dos povos indígenas da Terra, que ainda se lembram desse conhecimento antigo. Isso desencadeou uma ativação geomântica de poderes telúricos planetários, de modo que seu planeta ficou muito instável em 1972. Em agosto desse ano, os sirianos geraram um grande raio de estabilização a partir do computador estelar que se encontra abaixo da grande pirâmide de Gizé e dirigiram-no diretamente para o Sol. Isso fez com que uma espiral verde de cura se precipitasse do Sol, despertando iniciados solares para a lembrança de suas origens pleiadianas. Quem são esses povos indígenas? Esqueçam todas as discussões sobre quem é índio e observem que muitos povos indígenas são adoradores do Sol, que se lembram que fazem parte das Pleiades. Quando me dirijo a vocês como povo ou povos, estou dando uma indicação de grande respeito, porque só faço isso quando sinto que vocês estão prontos para lembrar-se de sua fonte estelar. Somente me dirijo a vocês dessa forma quando sinto, por sua vibração, que vocês estão realmente me ouvindo. Quem são os sirianos? São magníficos deuses felinos de Sírios que construíram a Grande Pirâmide e a Esfinge a fim de manter abertos os portais geométricos das estrelas enquanto seu sistema solar viaja pelo cinturão de fótons. Primeiro, construíram a Grande Pirâmide em 10.800 a.C. e depois reconstruíram-na em 2.450 a.C., revestindo-a de cal branco e instalando um vidente siriano voltado para Órion. Este vidente manteve as memórias celulares sirianas de vocês nos registros da Terra, até vocês terem ativado o campo telúrico planetário durante a convergência harmônica, um momento de meditação mundial em agosto de 1987. O despertar de locais planetários sagrados religou seu planeta ao centro galáctico. Vocês estão viajando na noite galáctica desde 8.800 a.C. e atuando na dualidade, como sempre fizeram. Agora, as sementes plantadas pela ativação da luz, que teve início em 2450 a.C., quando a Grande Pirâmide foi realinhada com Órion, estão começando a florescer. Quando entrarem em Aquário, as mulheres, como filhas da Terra, serão as primeiras atrizes a aparecer no palco, contando histórias pleiadianas. Isso já começou. Nós, pleiadianos, não nos expressamos pelo gênero sexual, mas somos guardiãs da deusa e temos uma vibração muito feminina. Quando falamos de mulher, falamos de Gaia em cada um de vocês. Seus eus masculinos e femininos são tanto deusas como deuses, e como a Terra testemunhou uma abundância de energia masculina, nós, pleiadianos, estamos aqui para ajudar todos vocês a despertar a deusa interior. Durante essa viagem recente através da noite galáctica, os humanos se tornaram altamente autorreflexivos e seu cérebro está se tornando muito ativado. Vocês se desenvolveram de modo magnífico, a fim de estarem prontos para desafiar, na festa cósmica, forças que controlam sua realidade. Nós, pleiadianos, gostamos de nos referir a essas forças como o time de administradores do mundo, primeiramente mencionado através do canal Bárbara Merciniak. E, tanto quanto eu, Satia, posso afirmar ao ler suas vibrações, essas forças são dirigidas na Terra pelos Anunnakis, ou Nefilim da Bíblia, que significa em hebraico deuses que desceram à Terra. Esses Anunnakis, Nefilins, são aqueles que, no ponto zero, estabeleceram o extenso e profundamente arraigado sistema de administração, a rede.
Para receber um belo convite da festa, vocês terão tempo de desafiar seus sistemas interiores de crenças a respeito desses grandes deuses. Ninguém que tenha resíduos do veneno Deus receberá convite para a festa cósmica em 2012. A fim de exorcizar esses senhores, vocês precisam integrar a inteligência estelar de Gaia. Gaia não ressoa com deuses brancos masculinos superiores e afastados. Ela treme, arrota e vomita em resposta à opressão deles. Uma vez que vocês tenham integrado Gaia despertando seu masculino e feminino interiormente, o estágio seguinte será o de serem dirigidos por belos mestres masculinos que apreciam as mulheres da Terra e que integraram seu próximo nível de inteligência masculina, que é a Siriana. As mulheres estão dirigindo o espetáculo neste momento, porque elas conseguem sentir Gaia despertando. Os homens vão realmente senti-las depois de algum tempo, quando homens e mulheres se lembrarem de como expressar sexualmente as vibrações ressonantes de Gaia. Como vocês verão posteriormente, os sirianos resolveram fazer um novo trato com os Anunnakis, e essa nova agenda será baseada na concordância dos Anunnakis em levantar a rede. Eu vim para direcionar as vozes do cosmo que desejam falar-lhes agora. Porque eu fui escolhida pela Federação Galáctica para essa fusão com meu veículo que habita a Terra desde que o átomo foi dividido em dezembro de 1942. Ela foi sugada por uma contração planetária para o feto que estava sendo carregado por sua mãe, tornando-nos possível viver entre vocês e procurar compreender a natureza da radioatividade e do ouro em seu planeta. Ele está vivendo uma vida simultânea na biblioteca de Alcione. O que descobri até agora foi que todas as histórias de vocês sobre humanos estelares, como Enoque, Anu, Cristo, Isaías e Maria Madalena, estão cobertas de mentiras. Tais mentiras se tornaram obsessivas para os humanos, porque vocês intuem que esses grandes seres vieram à Terra para mostrar-lhes o caminho de acesso às estrelas, mas a verdadeira história deles lhes foi ocultada. Eles vieram depositar os próprios códigos em seus vórtices, fazendo com que vocês se sintam fascinados pelos vestígios de suas histórias. Essas lembranças são muito animadoras e fascinantes, porque formam vias de informações na galáxia. Agora, à medida que as vias de informação estão sendo abertas e desobstruídas, vocês vão ficando obcecados com esses grandes seres arquétipos. Essas histórias existem nos vórtices planetários que ligam os campos telúricos da Terra a todas as dimensões e vias de inteligência galáctica. Estão se abrindo para vocês à medida que vocês buscam esses registros. Muitos seres de outros reinos visitam esses vórtices a fim de estudar as histórias dos humanos, porque os vórtices são registros de inteligência estelar, a mente galáctica. Os Anunnakis não podem erradicar tais histórias, porque se isso acontecesse, os vórtices de Gaia sairiam da forma. Esses mitos são a consciência de Gaia. Os Anunnakis, esperando desviar sua atenção da verdade real a respeito dessas histórias, distorcem os registros originais, colocando nessas vias camadas sobre camadas de informações distorcidas. Agora, os vórtices da Terra estão entupidos e inacessíveis para as dimensões superiores, e é por isso que eles precisam ser desobstruídos. Sangue, o elixir, não pode fluir por essas artérias entupidas que levam ao coração de vocês, e vocês não podem sentir esses impulsos multidimensionais. Essa é a tragédia da rede. Esses vórtices contêm a experiência que carregam todo o seu conhecimento na terceira dimensão. Se essa memória primordial fosse totalmente bloqueada no espaço e tempo lineares, nem mesmo os Anunnakis poderiam brincar mais aqui, pois perderiam seus bancos de memória como uma pessoa que tem um aneurisma. Os vórtices são tufões que controlam forças utilizadas para estabelecer agendas, mas esses vórtices também contêm a identidade de Gaia, a lembrança que ela tem de histórias no tempo. Se Gaia for demasiadamente amortecida pela manipulação e controle de seus campos, suas espécies serão apagadas da memória e os Anunnakis jamais tornarão a acessar esses vórtices para brincar na dimensão de vocês. É por esse motivo que os povos indígenas geralmente proíbem que se escrevam tais histórias. Em vez disso, os avós e as avós decoram-nos e transmitem-nas oralmente às crianças. As vias originais que saem dos vórtices foram tecidas pela avó-aranha no início do tempo e reunidas depois. Os vórtices foram gerados exatamente onde as vias se cruzam e desses cruzamentos e linhas criaram-se as espécies. Os contadores de história relataram as histórias da avó-aranha e os animais e as plantas foram formados. Nós, pleiadianos, chamamos isso de teia de vida.
Agora, a teia transformou-se na rede que bloqueia as viagens de inteligências estelares por essas vias. A teia ficou apertada e quase se fechou devido às mentiras dos Anunnakis, que descobriram as histórias originais, especialmente a partir do ponto zero. Ao sugarem vocês para obter a energia de Gaia e fazerem planos para mantê-los sob seu controle, os Anunnakis alteram os registros de ativação de grandes seres, mantendo assim os humanos tão longe quanto possível dos vórtices da Terra. Eles estão fazendo tudo para evitar que vocês descubram os poderes conexivos reais dos locais sagrados, e assim como os poderes ativos do ouro, do urânio, dos cristais e das plantas. Tais poderes podem ativar a Terra e despertar as lembranças mais profundas de vocês, provocando conexões com inteligências galácticas. Os lugares de poder frequentemente lhes são revelados pela aparição inesperada de seres iluminados. Geralmente constroem-se templos em lugares onde foram vistos seres grandiosos e muitos de vocês podem realmente sentir a energia desses lugares. Os Anunnakis acreditam que os humanos são propriedade deles. Eles os afastaram desses lugares de poder, impedindo que seres grandiosos os alcançassem. Ultimamente, até eles estão entediados com seus jogos limitados e sentem-se impelidos a procurar esses grandes seres. A dinâmica está mudando rapidamente porque eles sabem que esses vórtices de poder são o único acesso que eles têm a tais poderes. Entre mentes, vocês se tornaram tão desenergizados e entediados que seres de fora do planeta já não estão conseguindo acessá-los. Os Anunnakis acharam que os humanos se tornariam robôs que eles poderiam controlar com o pensamento, mas em vez disso vocês estão morrendo. Eles entendem agora que vocês precisam reenergizar-se. Como pais de adolescentes que percebem que os filhos vão se tornar autodestrutivos, caso não tenham liberdade, eles veem que é a hora de abandonar o papel paternalista. Se estão duvidando disso, observem quão cansados os humanos se encontram do papel de pais e de serem dirigidos pelas escolas e governos. Nós, pleiadianos, percebemos como os humanos se cansaram do papel de pais, pois estão negligenciando tanto os filhos quanto a sociedade. Estou aqui agora para ressuscitar algumas histórias interessantes com o propósito de reativar sua fome pelo acesso multidimensional. As forças controladoras já não podem evitar que vocês percebam a realidade. Contaram tantas mentiras que não mais se lembram das histórias originais e temem a aniquilação caso os registros originais sejam perdidos. Contudo, nós, pleiadianos, nos lembramos de todas as histórias e alguma delas até expõe nossas atividades em seu planeta. Vocês se tornaram a raposa caçada pelos deuses e agora eu vim desmascarar os caçadores cavalgando em seus casacos vermelhos. O grande cachorro ou gato siriano, Anubis, chegou para instruir os cães de caça sobre como fazer a raposa fugir. Vou avisá-los imediatamente. Essas versões canalizadas das histórias sobre seres arquétipos vão enraivecê-los. Quando descobrirem como os Anunnakis manipularam vocês, vão ficar furiosos. Alguns vão rasgar esse livro ou atirá-lo ao chão, mas depois vão pegá-lo de volta ou correr para uma livraria em busca de um novo exemplar. Por quê? Porque, no fundo, sabem que estão encontrando nessas páginas uma verdade que lhes pertence. Vocês se encontram tão entediados que estão se debatendo dentro de seus próprios corpos. As mentiras que engoliram são os fios horizontais da grande rede e sua bem justificada ira é o fio vertical. Os sirianos fizeram uma aliança conosco, os pleiadianos, para que homens e mulheres da Terra possam agora reconectar-se após terem ficado desconectados por muito tempo devido à lavagem cerebral feita pelos Anunnakis. Essa reunião vai acontecer num futuro próximo e será apaixonante, não controlada e manipulada. Esse é seu próximo passo e eu sugiro que se entreguem ao que vai acontecer, pois assim ficará mais fácil. Ninguém jamais foi capaz de resistir à deusa, especialmente visitantes dos céus, e os sirianos aprenderam isso quando Cristo se apaixonou por Maria Madalena. Por falar nisso, existe entre vocês um livro chamado You Are Becoming a Galactic Human. Você está se tornando um humano galáctico, que propaga a ideia de que os sirianos vão aparecer com suas naves espaciais para resgatar os terráqueos. Nem pensem nisso. Parem de olhar para o céu e voltem para a cama. Neste momento, vocês estão confusos, pois tentam se lembrar de sua história através das ferramentas do espaço e tempo lineares, a terceira dimensão. Nós, pleiadianos, chamamos a este livro de A Agenda Pleiadiana porque sabemos que agora os humanos estão prontos para a história completa. Nossa agenda atual é ensinar-lhes como mergulhar apaixonadamente em seus próprios corpos, enquanto aprendem a ver sua realidade 3D em 9 dimensões simultaneamente. Apenas relaxem. Enviamos Ba, outro grande artista pleiadiano, à Terra, a fim de preparar vocês para essa abertura perceptiva. Se acham que seu cérebro não pode lidar com uma fórmula assim complexa,
Ouçam as fugas de bar durante 24 horas, com fones de ouvido e depois leiam este livro. Vocês estão presos numa rede de malhas bem apertadas que os mantém mais aprisionados do que imaginam. Essa rede foi brilhantemente construída pelos Anunnakis, que existem na dimensão que fica acima de vocês, a quarta dimensão, 4D. Esses grandes seres teceram a rede para que vocês fossem mantidos na densidade com eles, através da Era de Peixes. Por quê? A força do amor de Cristo era tão intensa na Terra que foi preciso mantê-los na densidade a fim de que vocês pudessem integrar esse elixir por 2000 anos. Por causa do desejo de libertar-se do papel de paz dos humanos, os Anunnakis os estimularam com arquétipos piscianos: a compaixão transformada em pena, o amor em dependência, a espiritualidade em religião, a fim de que vocês finalmente decidissem superar a pena, a dependência e a religião. Vocês cresceriam e se tornariam solidários, amorosos e espirituais. Eles, porém, ficaram tão entediados com as limitações que a rede impôs a vocês, que eles próprios veem agora que o tédio de vocês poderia, no final, explodir essa prisão. Sem acesso multidimensional enquanto se encontra na 3D, vocês vão morrer e destruir seu próprio mundo. Esses grandes seres 4D, os Anunnakis, que foram detalhadamente documentados nos registros sumérios, perceberam que estão perdendo o acesso a vocês por terem presumido que eram superiores. Eles observaram que as crianças estão todas na rua e não em casa. A Terra precisa ser fascinante e criativa. Caso contrário, as crianças não participarão do jogo. Os garotos não vão mais para o trabalho, para a escola ou para a guerra. E estão prestes a não fazer mais sexo. Estão prontos para brincar com os arquétipos aquarianos: verdade, multidimensionalidade, liberdade e criatividade. Essa rede tecida durante os últimos 2000 anos forçou os humanos a amadurecer seus corpos emocionais para que pudessem descobrir como libertar essas entidades 4D do karma que elas carregam. Como vocês vão ver, as entidades 4D têm estado envolvidas na 3D por tempo suficiente para aprender suas lições. Agora, elas desejam ser convidadas para a festa, mas as que têm um longo histórico de interferência, o que chamam de falta de educação galáctica, não serão convidadas, a menos que aprendam alguns bons modos terrenos. Os seres quadridimensionais, especialmente os Anunnakis, instigaram vocês a representar os sentimentos deles. Entidades de dimensões mais altas também brincaram com as energias dos humanos, estimulando-lhes a inteligência e a exploração espiritual. Mas vocês estão cansados disso porque desejam essas experiências para si próprios. Agora, todos os seres devem ser... Agora, todos os seres devem ser donos de seus próprios sentimentos e expressões. Essa será uma festa sem máscaras nem acessórios. A festa cósmica será realizada na Terra. Durante essa festa, seres de outras dimensões só poderão expressar-se penetrando no domínio de vocês e em sua energia na 3D, mas somente quando vocês concordarem e estiverem totalmente conscientes. Mas como preparar-se para a festa? Talvez vocês pensem que bastará apenas vestir-se e maquiar-se. Na verdade, precisarão abrir seus sistemas de chakras e limpar seus corpos emocionais. Se soubessem o que realmente acontece quando oram no local sagrado, com o seu eu ativado para as 4 direções do seu planeta, orariam dessa forma constantemente. As entidades que necessitam experienciar vocês são ardentes, belas e honradas. Nós, pleiadianos, desejamos que vocês se sentem em círculos sagrados, com o corpo ereto, ou que tenham sexo orgástico o tempo todo. Os sirianos desejam que vocês desenvolvam a mente para conseguir enxergar formas de luz geométricas sagradas, as quais mantêm sua realidade na forma através dos tempos. Vamos ensinar-lhes como viver cada momento de sua vida em espaço sagrado, sintonizados com as 4 direções e mantendo a espinha dorsal ereta. Nós, pleiadianos, estamos aqui para incentivar novos pensamentos por parte de seres de dimensões mais altas, que comparecerão à festa. Como já dissemos, não se permite tédio, o que pode ser pior do que aguentar um chato em uma festa. Enquanto isso, sua realidade atual não é nenhuma festa, se observarmos Ruanda e o Oriente Médio. Vocês têm de enfrentar isso e somente vocês podem decidir processar e liberar, em vez de matarem uns aos outros. Esses Anunnakis, anjos e demônios, estão agora prontos para falar a verdade através de mim, Satya, a fim de esclarecerem as histórias deles para que vocês descubram como libertá-los de seus karmas. Ao tomarem consciência dessas verdades, saberão como assumir total responsabilidade por suas ações, permanecendo íntegros na 3D.
Descobrirão meios para que os desejos arquétipos se expressem adequadamente, como através do teatro ou de canalizações. Os dias de alegação de insanidade terminaram, porque a única pergunta relevante é: este corpo na 3D cometeu tal ação? Muitos instrumentos estão chegando a vocês agora. Por exemplo, um homem que deseja aproximar-se da deusa e assassiná-la pode explorar esse desejo e descarregá-lo por meio de uma realidade virtual. Mas isso só funcionará se o programa for feito para ajudar o assassino em potencial a eliminar sua raiva. As pessoas que têm muito medo podem liberar e processar grande parte desse sentimento assistindo a filmes de horror. Um homem que sinta necessidade de matar poderá atirar em aviões no céu em seus jogos de computador. Essas ferramentas serão boas ou más de acordo com a forma de vocês as usarem. Quem são as entidades que influenciaram sua realidade e o que elas realmente fizeram durante esses 26 mil anos? Estamos entusiasmados de ver a sua enorme curiosidade enquanto ainda há tempo para descobrir como mandar em seu próprio corpo. Nós adoramos ver vocês imaginando quem Lúcifer realmente é. Adoramos ver vocês imaginando se Cristo e Maria Madalena fizeram sexo e tiveram um filho. Ficamos felizes quando vocês imaginam como Enoque ascendeu às estrelas. Porque isso mostra que vocês também gostariam de ascender, ou fazer sexo com um ser altamente energizado, e enfrentar seus próprios julgamentos. Contudo, parece mais fácil para vocês desejar ascender com Enoque e fazer sexo tântrico do que enfrentar suas próprias ideias sobre Lúcifer e o pecado. Isso vai ser interessante. Uma vez que tenham falado com Lúcifer, descobrirão que ele simplesmente está dentro de vocês. Se vocês forem fundamentalistas e tal ideia fizer com que sintam vontade de rasgar esse livro, eu lhes pergunto: vocês realmente desejam pagar novamente por Jim Bakker? Se forem católicos romanos, desejamos adverti-los de que este livro poderá impedi-los de retornar ao confessionário. Sentimos muito. A confissão é uma chatice e é letal. Até 1972, abusaram das mulheres nos confessionários e, a partir de então, os jovenzinhos vêm correndo sérios riscos. Lúcifer é muito criativo. A fim de se lembrarem de sua própria história, vocês precisam examiná-la em sua totalidade. Prometemos que sua curiosidade será mais saciada por Lúcifer ou Cristo ou Maria Madalena do que seria pelas novelas, pelos noticiários ou julgamentos transmitidos pela televisão. Nossas histórias são superiores até às fofocas picantes da monarquia inglesa, embora tais fofocas sejam boas referências para se ver como a deusa faz homens controlados pelos Anunnaki irem para a cama. De nosso ponto de vista pleiadiano, o próximo passo dos humanos é parar de tentar decodificar domínios não físicos com as ferramentas do espaço e tempo lineares. Esse é o propósito desse livro. Vocês têm tentado descobrir as influências das nove dimensões na realidade de vocês através de apenas uma dimensão, a terceira. Para nós, isso é como tentar visualizar um magnífico carvalho apenas tirando uma lasca do tronco e examinando seus anéis com um microscópio. Quem poderia visualizar um carvalho com grandes ramos e folhas e um vigoroso sistema de raízes, seu poder para atrair chuva e sol, nutrientes da terra, insetos e animais, seu campo morfogenético mantendo a forma, sua geometria sagrada que o torna sólido, sua biologia cósmica e etc., simplesmente examinando uma fatia de seu tronco? É simples. Uma vez que se percebe o seguinte: todos os dilemas de vocês são de natureza perceptiva. A rede os mantém na terceira dimensão que limita sua percepção. Um velho exemplo das limitações que narcotizaram os humanos é a discussão entre os filósofos Berkeley e Hume. Se uma árvore cai na floresta, faz barulho, caso não haja ninguém ouvindo? É claro que faz. O constante ir e vir impede que vocês vejam como a 3D opera. Uma vez perdido o conhecimento disponível na 3D, vocês não poderão ver que a árvore não cai na 4D a menos que alguém esteja lá e a ouça. Os eventos na 4D são registrados quando vocês os sentem e na 3D apenas acontecem. Sei que isso parece tolo e obtuso, mas eu desejava apresentar esse argumento porque muitos de vocês tiveram de ouvir essa história de a cadeira é sólida ou não. É um exemplo fácil, mas esperem até descobrir quem provocou Sodoma e Gomorra. Esperem até a realidade virtual criar um segundo holocausto nuclear. A menos que vocês abandonem a filosofia dos Anunnakis, não conseguirão saber se a árvore caiu ou não. Pior ainda, quando as mudanças na Terra se acelerarem, vocês temerão. É preciso que dominem um modelo multidimensional, a fim de ter uma visão de seu tempo. Caso contrário, ficarão sempre presos na rede. Jamais saberão o que é real, e isso é exatamente o que faz com que a rede continue envolvendo a Terra. Negócio complicado. Os pleiadianos sabem que todos vocês estão prontos para tornar-se videntes agora.
Nossa colega pleiadiana Bárbara Marciniak informou-nos a respeito disso em uma canalização recebida em junho de 1993, quando os pleiadianos disseram que alguns de vocês iriam tornar-se magos do coração. Eu, Satia, gostei do conceito, porque me ajudou a ver o que devo usar a fim de explicar minha própria agenda para a Era da Luz, que terá início em 21 de dezembro de 2012. O planeta Terra está pronto para modelos que possam levar os humanos para além da alquimia masculina, entrando na alquimia da deusa, de modo que seu verdadeiro brilho masculino possa ser ativado. O que poderia ser mais morto e mais entediante do que vários velhos e embolorados alquimistas masculinos? Queremos adverti-los de que, nesse momento, sua tendência mais perigosa é fazer segredo. Deixem vir tudo à tona agora. Exponham-se. Se não o fizerem, seu planeta sairá de forma. O sistema solar será expelido da espiral de Alcione e vocês serão separados de Maia, que é seu gêmeo. Dissemos-lhes muitas vezes que vocês são preguiçosos, que precisam ser adulados, seduzidos e empurrados a fim de fazer as coisas. O objetivo desse livro é oferecer-lhes as ferramentas para se tornarem videntes, ou seja, inteligências humanas vivendo no Jardim do Éden, vendo 9 dimensões simultaneamente. Vocês podem escolher entre ficar deitados ao sol, brincar com serpentes, decodificar o significado real das palavras, fazer sexo, comer maçãs ou contemplar as estrelas. A fim de realizarem isso, precisam dominar os modelos astrológicos básicos, de modo a compreenderem seu próprio tempo e lugar na galáxia. Mais uma vez, não é estranho que os maias tenham feito um calendário, milhares de anos atrás, que termina quando o sol do solstício de inverno entra em conjunção com o cruzamento da árvore sagrada. Depois, vocês precisam aprender a perceber a multidimensionalidade, isto é, precisam tornar-se alquimistas, transformando-se no elixir pronto para transmutar-se em ouro. Por que os pleiadianos iriam querer encorajá-los nesse empreendimento? Nós não somos físicos, inteligências 5D e necessitamos de seu reino 3D para sermos nós mesmos videntes. O que estou dizendo é que vocês não têm ideia de quão importantes vocês são. Vocês, humanos, são literalmente os corpos para todas as dimensões nesse início da Era de Aquário. Por que o seu sistema? Seu sistema solar foi escolhido pelo Criador em toda a galáxia para ser o lugar de desenvolvimento da vida biológica. A fim de aperfeiçoar a inteligência biológica, o Criador precisava trabalhar num pequeno laboratório, assim como os cientistas da Terra primeiro trabalham no laboratório para compreender as leis da criação que regulam uma experiência específica. Eles também trabalham no laboratório para decidir se desejam executar uma experiência no campo planetário. Qualquer coisa pode ser criada, mas vocês realmente desejam o que vão criar? Existe um antídoto para o que vão criar, de modo que depois não precisem erradicar sua criação, matando-a, exatamente como os Anunnakis erradicaram os resultados de suas manipulações genéticas com o dilúvio. Agora, os deuses estão brincando com a AIDS e o vírus Ebola e os sacerdotes e rabinos de vocês são médicos. Nós, pleiadianos e os sirianos, achamos que os Anunnakis não desejam aniquilá-los novamente, mas vocês estão infectados com as tendências mortíferas anunnakianas por terem representado a história deles. History, em inglês, história dele, durante tantos anos. Perguntem a si mesmo por que vocês parecem preferir matar a apenas viver até morrer. Vocês matam uns aos outros simplesmente porque temem a morte, temem as doenças? A morte é apenas o equilíbrio da vida e toda doença tem nas plantas uma cura correspondente. Essas curas são instantaneamente descobertas, uma vez que vocês aprendam o que aquela doença lhes está ensinando. A AIDS é uma dádiva que tem a finalidade de ensinar-lhes a honrar e apreciar a morte. Aí vão descobrir meios de morrer dos quais gostem. Ao final desse ciclo, a morte irá tornar-se como o nascimento, um êxtase, e o Doutor Deus não estará presente em qualquer dos dois acontecimentos. O Criador primeiro fez experiências com a criatividade biológica na Terra, que é o local físico com o potencial de, simultaneamente, conter 9 dimensões em sua inteligência. Gaia é a inteligência da Terra, e ela é um ser muito mais poderoso do que imaginam. Notem onde a festa vai se realizar. Os humanos estão prestes a descobrir o propósito dos poderes criativos ilimitados e magnificentes de Gaia, uma vez que ela foi escolhida como o cientista encarregado do laboratório biológico da Via Láctea. Como eu disse, qualquer coisa pode ser criada em um laboratório, mas Gaia decide se uma determinada criação pertence a seu campo. Caso decida que não, elimina-a de sua superfície. Foi por esse motivo que ela explodiu o laboratório Atlante. À medida que vocês entrarem no cinturão de fótons outra vez, a Terra irá tornar-se multidimensional e sua biosfera será a fonte para determinar que formas de vida serão disseminadas por toda a galáxia.
As quantidades dessa disseminação serão baseadas naquilo que permanecer na biosfera, uma vez que vocês se tenham tornado iluminados. Então não será possível vocês ficarem parcialmente vivos em seus corpos. Os que não permanecerem sairão do corpo, porque não despertaram para a luz. A noite dos mortos-vivos acabou, e vocês não podem continuar andando por aí vivos só pela metade. Como seus genes são a estrutura da própria vida, somente os geneticistas iluminados serão capazes de trabalhar com o DNA. Essa saída da forma será simplesmente uma imersão estática em Gaia, um grande orgasmo cósmico de seu reino. Estamos aqui como mestres do desejo para ajudá-los a decidir o que querem criar a fim de se tornar multidimensionais. Vocês deixarão de manter sua energia em formas limitadoras. Para que se compreendessem as leis galácticas da biologia, foi necessário que vocês e inteligências de várias dimensões realizassem muitas experiências na Terra. Alguns irão ler essas palavras e dizer que nós ousamos discutir as limitações do Criador. Responderei a isso com outra pergunta. Uma vez que vocês julgam uns aos outros e acreditam que o mal existe em seu domínio, não estarão também considerando limitações no Criador? Desde 8.800 a.C., enquanto viajavam pela noite galáctica, foi permitido que vocês procurassem meios de não sofrer limitações. Sua única obrigação durante esse ciclo foi ir tão longe quanto desejassem para perceber que a liberdade tem limites, assim como todas as coisas em 3D. Os Pleiadianos esperam que vocês tenham ido suficientemente longe para compreender que estão prontos para aprender como criar harmonicamente em sua própria realidade. Se não estiverem, não haverá coisa alguma. Podem imaginar silêncio cósmico e nenhum movimento? Nós também não. E, portanto, suas tendências assassinas não podem ser liberadas na galáxia para causar aniquilamento. Nós, Pleiadianos, esperamos que desejem continuar depois de ter compreendido que o karma provocado em vocês por inteligências de dimensões mais altas, as quais os impulsionaram constantemente durante a noite galáctica, deve agora ser propriedade de cada um de vocês. Para reivindicar o que lhes é devido, precisarão examinar cada uma de suas ações, bem como todas as ocasiões em que se tornaram vítimas e permitiram que os empurrassem de um lado para o outro. Precisam amar e honrar tudo o que já foram e o que são agora. Todos os atos em terceira dimensão lhes pertencem, independentemente de quem ou o que os levou a agir. O fato de não enxergarem e não integrarem sua história mantém a rede firme e vocês são apanhados nela. É por esse motivo que eu, Satya, preciso sacudi-los, expondo suas sombras profundas. Nós, Pleiadianos, sabemos que vocês já concordaram, pois vemos que muitos de vocês preferiram fundir-se com energias do que vivenciar as mudanças da Terra. A terapia de vidas passadas, regressão, realmente funciona com humanos, pois tirar o véu de suas mentiras passadas e contemplá-las por meio de suas vidas passadas permite-lhes ver como essas mentiras ainda atuam no seu eu agora. Devem ter notado que na 3D vocês possuem 2 olhos e não 2 corações, e na 4D vocês têm 1 olho e 2 corações. Em seus corpos emocionais dualizados, são vocês que dividem os raios laser criando hologramas hipnóticos, de modo que ninguém está olhando para a vida com o objetivo de ver o que realmente acontece na 3D. Será que importa muito essa fascinação cega com imagens da 4D? Bem, poucas pessoas estão respirando com as plantas do jardim, trocando de forma com os animais e vibrando com os poderes de Gaia nas pedras. Isso é ser, uma função do coração. A pergunta volta, desta vez corretamente, para Berkeley e Rumi. As plantas, os animais e as pedras deixarão de existir se ninguém estiver sintonizado com eles? É hora de entenderem o que acontecem as coisas em sua realidade quando ninguém as ama. Porque as espécies estão abandonando o planeta. E o que dizer da forma como vocês tratam os outros de sua própria espécie? Para conseguir alinhar-se com a lei cósmica, a divina ordem da vida, é preciso que vejam a expressão de seu próprio rosto na carnificina de Ruanda ou da Bósnia. Precisam sentir como outros estão fazendo esses terríveis sacrifícios para que vocês possam contemplar seu próprio desejo de sangue. Se não conseguirem enxergar a si mesmos nos dramas sacrificiais de seu tempo, eles irão repetir-se eternamente e vocês, no final, terão que representá-los um a um, tanto no papel de vítima como no de algozes. Os maias descobriram isso na última vez que estiveram na Terra. Construíram campos de jogos de bola como santuários eternos ao sacrifício, com o fim de distraí-los e evitar que vocês destruíssem totalmente os códigos deles. Os conquistadores ficaram tão fascinados com esses espelhos que deixaram de ver algumas cópias da coisa real. Nós, Pleiadianos, tornamos-nos vocês durante esses últimos 26 mil anos e eu vim para contar-lhes que finalmente percebemos onde vocês estão presos.
Naturalmente, a origem disso é algo que nós fizemos. Tentamos resgatá-los quando vocês entraram no cinturão de fótons por volta de 11.000 a.C. Sabemos que acreditam firmemente que as decisões sobre o seu mundo sempre cabem aos deuses e, assim, vocês aguardam em vez de agir. Acreditam que eles sempre os salvarão se continuarem esperando pelo apocalipse. Sim, o cinturão de fótons foi o apocalipse naquela época, mas o que acontecerá a partir de agora é o futuro, não o passado. Quando vocês estiverem profundamente imersos no cinturão de fótons, os raios laser não mais se dividirão em duas partes na luz solar, nem criarão realidades densas para explorar sentimentos. Não existirão raios laser para criar imagens hipnotizadoras holográficas que vocês possam adotar. Em vez disso, suas lentes multifacetadas se abrirão para a minha dimensão, a quinta. E vocês, da 3D, olharão para o cosmos através dessas lentes. Será como se estivessem olhando através de um caleidoscópio. Todas as suas crenças e julgamentos sairão de forma, porém isso não acontecerá com vocês caso se desapeguem dessas coisas que acreditam ser realidade. Despertem e tornem a olhar para o seu mundo. Vejam o jardim do Éden em que vivem. Nós, pleiadianos, estamos com vocês há 26.000 anos, e agora nos encontramos prontos para refletir de volta para vocês as imagens que têm de nós em sua realidade. Se olharem para o seu próprio espelho, estarão olhando para o nosso. Observem que vocês, humanos, e nós, pleiadianos, trabalhamos com espelhos, enquanto os deuses 4D trabalham com raios laser. Os pleiadianos decidirão tornar-se multidimensionais com vocês porque a biologia deve fundir-se com o amor. Uma vez que isso tenha sido conseguido, vocês poderão viajar conosco, saindo do jardim para realidades cósmicas. Os raios lasers serão restritos a seu uso mais elevado, cirurgia para a cura do corpo físico. Os espelhos refletem a luz e os raios laser concentram-na. Nós, pleiadianos, aprendemos durante esse ciclo que somente vocês podem decidir sobre seu mundo. Nós nos tornamos vocês e temos consciência de que cada um sabe a verdade sobre si nesse momento. Estamos admirados de ver como vocês chegaram longe. Não vamos contar-lhes coisa alguma que já não saibam. Muitos ainda estão pensando que devem esconder dos outros sua verdade total. A mentalidade vitoriana é mortal, pois não haverá esconderijo uma vez que a luz solar diminua. Vocês todos poderão limpar suas emoções e aprender a parar de matar com muito mais facilidade se começarem a compartilhar uns com os outros. A privacidade foi erradicada quando seu caos interior começou a encher a televisão dia após dia. Todos vocês estupraram, assassinaram e maltrataram. Se o desejarem, poderão sentar-se na frente de uma máquina de realidade virtual o dia todo para assassinar, violentar e ferir até se sentirem entediados. Podem tomar a decisão de sentar-se numa sala de jogos, numa banqueta plástica, o dia todo, em vez de caminhar pelas matas com os animais, ouvindo os pássaros. Até o início da festa, os humanos poderão escolher formas de controle sobre o caos e ninguém irá julgá-los. Tomem até mesmo Prozac, se o desejarem, para descobrir como é ter serotonina no corpo, e depois abandonem as pílulas e ajam sozinhos. Nada é perigoso na 3D se vocês souberem o que estão fazendo e compreenderem que todas as coisas são apenas acessórios. Seres de muitas dimensões doaram-lhes muitas ferramentas poderosas. Caso vocês tenham necessidade delas e as desejem agora, e há mais a caminho. A próxima onda será de instrumentos de cura e os médicos que não os usarem morrerão das doenças que eles ousaram desencadear em vocês. Para utilizar corretamente as ferramentas que existem agora, vocês precisam concordar em não se matar, não matar seus pais, cônjuges, filhos, amigos e colegas na 3D em nome da liberdade pessoal. Todos os que vieram para a festa têm o direito de permanecer o tempo que desejarem. Os pleiadianos são os guardiães das crianças da Terra. As crianças falaram conosco. Elas desejam que suas mães e seus pais fiquem em casa, na cama, e elas querem sair brincando nos novos campos de imagens da juventude. Mantenham as explorações de imagens e quimeras fora da 3D e sintam-se livres para explorar suas emoções, explorando o domínio arquétipo da 4D. Vão em frente, divirtam-se, pois a deusa sempre cumpre todos os desejos. Sei que deixarão de matar quando confiarem em nós, o que significará que confiam em si mesmos. Lembrem-se de que podem ter o que desejam. A realidade virtual e a integridade física são exemplos claros de como as dimensões funcionam por meio de ferramentas. E apenas pensem, vocês trabalham com 9 dimensões simultaneamente quando seu sistema solar viajar pelo cinturão de fótons. Durante os últimos 26.000 anos, os humanos foram impulsionados por mestres maravilhosos provenientes de 9 dimensões. Esses seres sempre foram seus deuses e deusas, arquétipos mitológicos e, ultimamente, seus heróis e artistas de cinema. Eles aparecem nas páginas de sua literatura, nos altares de seus templos e nas telas da televisão e do cinema. Na verdade, da nossa perspectiva nas Pleiades,
Elvis estranhamente se parece com Yahweh. Os grandes poderes arquétipos da 4D divertiram-se muito manobrando as cordinhas que prendiam vocês como marionetes dançando no palco da vida. Agora vocês estão prontos para dar uma olhada nos mestres dos bonecos. Se reagirem com ressentimento a essa ideia, pensem. Seria preferível permanecer em armários juntando poeira e traça? Vocês apreciaram suas próprias danças e esses mestres evoluíram com vocês em seu mundo. É uma história estranha. Enquanto um de vocês está fazendo sexo na 3D, seres 4D podem sentir sua energia e levar-os à luxúria, culpa, maus tratos ou divertimentos. Entidades 5D podem excitar-se com o fogo da Kundalini de vocês e ter orgasmos cósmicos. Entidades 6D podem expandir os campos de pulsação de vocês por toda a galáxia. Entidades 7D podem levar seus sentimentos pelas veias de informação galáctica. Entidades 8D podem organizar novos campos morfogenéticos com suas ondas sexuais sísmicas. E entidades 9D podem dar origem a novas formas biológicas na escuridão dos buracos negros do centro galáctico. Não é incrível? Os Pleiadianos estão mais envolvidos com a evolução dos humanos agora porque eles viveram com vocês durante suas 2 últimas viagens através da noite galáctica. Essa longa estrada pleiadiana na Terra fez com que os humanos desconfiassem deles e eu desejo falar com vocês sobre isso. Vocês foram empurrados de cá para lá e manipulados por entidades multidimensionais durante a noite galáctica, porque é assim que funciona o sistema galáctico, até a festa cósmica. A outra única possibilidade seria a estase e o silêncio cósmico. Imaginem o que seria jamais tornar a ouvir um som vindo de outro humano, animal, coisa ou planta, jamais ser tocado por eles e nem mesmo vê-los. Vocês prefeririam isso? Vocês prefeririam jamais tornar a olhar nos olhos de seus filhos? Quando sentiram que estavam sendo empurrados para lá e para cá, foi porque estavam presos nos mecanismos da 3D, não conseguindo ver o que realmente acontecia. Os Pleiadianos sabem disso. Lembro a vocês agora que todas as suas experiências derivam da escolha que vocês fizeram de jogar com seres que os impulsionaram no início. É isso que cria a existência. Vocês desistiram eternamente de sexo? Vocês desistiriam eternamente de sexo? O que seriam se jamais tivessem encontrado um arcanjo ou um demônio? Muitas vezes experienciei o meu veículo, Barbara Handclaw, rindo. Ela diz que o único pecado que encontrou na Terra foi o tédio. Pecado significa sem ou não com. E ela acha que vocês ficam mais sem pique quando estão entediados. Eu a escolhi para o canal da Agenda Pleiadiana nesse momento porque desejo transmitir alguns registros pleiadianos muito complexos. O mecanismo do tempo e das órbitas. Como fazer isso sem me tornar maçante? Por sorte, todos vocês avançaram muito e estão se sentindo mais à vontade com ferramentas pleiadianas 5D de visão, astrologia e dimensionalidade. Vocês estão cansados de ver a alquimia e a astrologia sendo ridicularizada pelo time de administradores do mundo. Alguns sabem que essas forças controladoras usam secretamente tais ferramentas ainda mais que vocês. Uma vez que os pleiadianos decidiram viver com vocês em seu reino durante os últimos 26 mil anos, existem coisas que precisam ser vistas e esclarecidas agora. Eles gostariam que soubessem que uma vez eles cometeram um grande erro com vocês. Esse erro fez com que vocês os culpassem por alguns traumas e abusos que, na verdade, eles não causaram. Os pleiadianos sabem que a agenda deles não pode ser cumprida sem assumirem seus próprios erros, e o que também acontece com vocês. Eles interferiram em seu livre-arbítrio quando vocês estavam atravessando o cinturão de fótons durante a Era de Leão, que teve início 13 mil anos atrás. Quando o sistema solar de vocês viaja no cinturão de fótons durante a Era de Leão, grandes mudanças são impulsionadas na Terra, porque a identidade do ego e a crença em direitos régios precisam ser estabelecidas durante essa era. A Era de Leão foi a Era da realeza e seres de muitas estrelas e galáxias vieram para a Terra. Gaia sempre se torna muito expressiva quando isso acontece. Em sua superfície, vocês têm permissão de chegar apenas até um certo ponto. Durante o último ciclo, esse processo ocasionou a mudança dos polos da Terra, iniciando a última era glacial. Quando houve o choque, os pleiadianos não entenderam que vocês estavam se equilibrando, uma vez que eles não passam por tais processos. Pudemos sentir sua dor e morte porque estávamos com vocês e abandonamos a compaixão, passando para a pena. Estávamos tão profundamente envolvidos com os terráqueos que tentamos resgatá-los, levando grupos de vocês para áreas mais seguras e tirando alguns do planeta durante as mudanças mais intensas. Na sua confusão, vocês achavam que nós éramos deuses e identificaram-se como vítimas pela primeira vez. Vocês saíram agora
Vocês saíram do agora exatamente quando estavam prontos para reclamar sua própria experiência e sentir o êxtase de Gaia mudando seus polos. Vocês pediram para ser resgatados e nós sentimos sua dor tão vividamente que nos tornamos seus deuses e os resgatamos. Exatamente quando estavam prontos para transcender o medo, nós detivemos seu processo. Jamais tornaremos a fazer isso. Tal intervenção em sua realidade fez com que pensassem que os deuses estão acima do seu mundo. Ocorreu então uma destruição dimensional que foi chamada de queda. Vocês saíram do Jardim do Éden e dividiram o seu mundo, olhando-o através dos olhos do cérebro em vez de senti-lo no coração. O verdor do mundo foi separado de vocês e o tempo teve início. É por isso que vocês têm um senso relativamente claro do tempo desde que saíram da Era de Leão em 8640 a.C. O livro You Are Becoming a Galactic Human, Você está se tornando um humano galáctico, sugere que os sirianos irão resgatá-los quando vocês estiverem no cinturão de fótons durante a próxima Era de Aquário. Eles podem fazê-lo, assim como os pleiadianos o fizeram uma vez, mas os pleiadianos descobriram que interferir no domínio de vocês aborta a ascensão. Quanto aos sirianos, se eles bloquearem seu processo de alguma forma, terão de viver com vocês na Terra durante os próximos 13 mil anos. Os pleiadianos aprenderam que ninguém eleva seres da terceira dimensão. A 3D simplesmente suga quem intervém para que trabalhem em karma. Quanto a vocês, humanos, se tal escolha lhes for oferecida e decidirem jogar com os sirianos, irão aprender muito com eles durante a noite galáctica de 4.000 d.C. a 15.000 anos depois de Cristo. Quando a Era de Leão começou em 10.800 a.C., depois que ocorreu a destruição, vocês ficaram limitados à visão linear e pensaram que todos os seres multidimensionais eram Anunnakis. Isso era natural, uma vez que Anu sempre afirmou ser o seu Deus. Vocês sabiam da verdade e fingiam adorá-lo, rindo dele secretamente, do mesmo modo que fazem agora com seus sacerdotes e ministros. Vocês criaram maneiras pomposas de adorar os deuses e de adulá-los para poder viver sua vida em paz. Sempre souberam que Anu não era Deus e fomos atraídos para vocês quando percebemos que compreendiam sua própria soberania. Contudo, durante a destruição dimensional na Era de Leão, os humanos fizeram algo que precisam encarar agora. Vocês deram um nome a Deus que é, na verdade, um nome para portais de eliminação. Essa denominação mesquinha foi uma tentativa de fazer piada sobre um ser que os estava oprimindo, mas o Criador não tem nome. Uma vez feito isso, então tudo mais precisou ter um nome. A linguagem começou como processo de identificação, em vez de usarem sons entre si como instrumentos de ressonância para a fusão perceptiva. Isso os dividiu em muitas línguas, possibilitando a Anu enganá-los e a levá-los a uma divisão entre si, o que fez com que Deus começasse a mover-se furtivamente por todo o planeta. Ultimamente, Deus está fora da igreja e opera fora do hospital. Essa nova forma de resgate, chamada Conserte-me, está se tornando cada vez menos agradável, enquanto vocês insidiosamente dão nome a seus processos corporais, em vez de apenas viver e respirar até estarem prontos para deixar ir. Lembrem-se de que a morte é apenas seu último alento. Vocês se esqueceram de confiar no talento magnífico de Gaia, seu mundo no centro de nossa biblioteca. É hora de vocês esclarecerem essa história e de dar nomes. Identificação da Era de Leão. Porque na Era de Aquário, toda identidade será vibração biológica. Abram os olhos e aprendam a reconhecer que os Anunnakis estão brincando quando dizem que Cristo entrou em Jerusalém montado em um jumento. Este livro é sobre os belos poderes da densidade dimensional mais baixa, porque os Anunnakis venderam-lhes a ideia de que o mais alto é melhor do que o mais baixo. Isso desviou-os de suas experiências e vocês não conseguem ver o jardim em que residem. Vocês tornaram-se hierárquicos e estão tentando sair de seu próprio mundo como se ele fosse um buraco de serpentes. Ele é um buraco de serpentes. Isso é o mais engraçado. Não existe hierarquia de dimensões e cada uma é poderosa a seu próprio modo para seus próprios habitantes. Para vocês, a dimensão mais poderosa é Gaia. Para nós, são campos eletromagnéticos de órbitas e ciclos que se mantêm unidos pela gravidade por luz estelar. Maia, a terceira estrela da espiral de Alcione, viaja em uma parte mais fechada da espiral pleiadiana, mais próxima de Alcione que o sistema solar de vocês. Maia permanece mais tempo no cinturão de fótons que na noite galáctica. Como seu sistema solar, Maia fica no cinturão de fótons por cerca de 2.000 anos do tempo terrestre e depois viaja na noite galáctica por cerca de apenas 1.200 anos antes de voltar para o cinturão de fótons. Os maias não influenciaram muito a Terra quando estão viajando na noite galáctica, como aconteceu recentemente.
de mais ou menos 800 d.C. a 1987 d.C. O misterioso desaparecimento deles em 843 d.C. ocorreu quando eles saíram para a escuridão. Antes de partir, certificaram de que seu calendário estivesse implantado com segurança na terceira dimensão, esculpindo em pedra por toda a Terra Maia. Agora, o início da Era de Aquário, Maia está entrando com o Sol no cinturão de fótons. Esta é sempre uma fantástica fase do grande ciclo, porque é quando os maias podem demonstrar, por meio de seu grande calendário, que o futuro cria o presente. O fim do calendário está impulsionando novos estágios de evolução para os humanos, pois vocês estão aprendendo como definir a intenção daquilo que desejam criar e ser pelos próximos 26 mil anos na Terra. Vocês estão sendo sutilmente orquestrados pelos maias galácticos, e alguns estão começando a notar o que eles estabeleceram. Os maias orquestraram o tempo em vários mundos que se encontram na espiral de Alcione, e a Alcione contém os registros do tempo. Os maias são guardiões do tempo. O seu Sol é um guardião de frequência e Alcione é a guardiã das intenções. Todos vocês podem participar com os pleiadianos da determinação de intenções para o próximo estágio de evolução, sintonizando-se com o tempo maia, elevando a vibração de seu Sol e dominando os mecanismos da dimensionalidade. Então, a festa cósmica será o palco dos melhores entretenimentos. O restante do capítulo vai descrever a estrutura da Via Láctea, o cinturão de fótons e o modelo pleiadiano das 9 dimensões que são a estrutura do seu mundo perceptivo. Essas 9 dimensões encaixam-se em uma 10ª dimensão que contém as 9 dimensões e que é indescritível. Uma vez que a agenda pleiadiana já foi descrita, decidimos colocar esta parte do livro aqui no início, porque vocês provavelmente irão consultá-la quando estiverem realmente viajando pela galáxia e pelas 9 dimensões no resto do livro.